Daniela enfrenta Karen e Fausto sobre o romance e eles acabam revelando toda a verdade. Amparo encontra a foto comprometedora de Gabi e se decepciona. Loreta decide que vai se casar com Eugênio. Karen conta a Daniela que a forçou a interromper suas gravidezes e, no auge da discussão, empurra Daniela a escada abaixo. Amparo e Macário oficializam o divórcio. Karen sente fortes cólicas e foge, acreditando que Daniela está morta. João chega à mansão e chama uma ambulância, percebendo que Daniela ainda está viva. Fausto finge surpresa ao ver Daniela caída. Fausto avisa Karen que Daniela sobreviveu e manda Heron ajudá-la a se esconder. Eugênio deixa claro para Loreta que seu desejo é se casar com Amparo. Heron garante a Karen que irá matar Daniela. Heron e Karen conversam sobre a gravidez dela, afirmando que é uma estratégia de vingança contra Fausto. Heron leva Karen até a casa de Sandra, pensando que ela está ausente, mas fica surpreso ao encontrá-la lá. Memo descobre que Macário será seu rival em uma corrida de caminhões e se espanta ao vê-lo com outra mulher. No hospital, Fausto entra no quarto de Daniela, mas ao tentar matá-la, ela acorda e uma enfermeira o interrompe. Zé Maria se sente decepcionado ao ver o pai com outra mulher. Gabi explica a Humberto e Amparo que desfilou como modelo usando roupas íntimas. Heron ameaça Sandra com uma arma e ela começa a revelar os crimes do irmão. Karen descobre que Heron matou Oscar Vilauba e conhecia Olívia. Karen se espanta quando Sandra questiona se ela está se escondendo porque Fausto também ordenou sua morte. Memo vence a corrida de caminhões contra Macário. Sebastian critica Fausto por estar no hospital com Daniela, sendo amante de Karen. Zé Maria confronta o pai e, revoltada, a amante abandona Macário, acreditando que ele é casado. Grace chega ao hospital em busca de João. Loreta pensa em vender o carro de Estefânia para oferecer um jantar a Amparo e Eugênio. Karen descobre que perdeu o bebê e revela a Sandra que o pai era Fausto. Sandra assegura que Fausto só a utiliza para ter um filho, mas quando a criança nascer, ele a tomará dela. Karen pergunta a Sandra se Olívia foi uma vítima de Fausto. Fausto ordena que Heron elimine Daniela durante a noite. Zé Maria conta a Gabi que Macário estava com outra mulher nas corridas. João conta a Memo que Daniela está em coma no hospital. Lupita procura Estefânia para defender Gabi e avisa que divulgar fotos íntimas sem permissão é crime, exigindo que ela deixe Sebastian em paz. Memo suspeita que Fausto tenha feito algo contra Daniela, mas João explica que ao chegar, Fausto estava no escritório e parecia muito angustiado ao ver Daniela caída. Sandra revela a Karen toda a história envolvendo Fausto, Olívia e Isabela. Antes de apagar as fotos de Gabi, Estefânia as envia para João. Memo coloca as crianças para dormir. João confronta Gabi sobre as fotos que recebeu e ela explica o ocorrido. João beija Gabi, mas ela o afasta, pois não o perdoa pelo envolvimento com Grace. Max comenta com Mônica que está indo ao show do grupo Palomo para ouvir a nova canção de Leonardo, e logo depois, Mônica faz uma ligação pedindo um favor a alguém. Sandra conta a Karen que Fausto ordenou que Heron matasse o Dr. Vilauba e que agora ela e Heron são as únicas pessoas capazes de destruir Fausto. Karen revela a Fausto que perdeu o bebê e ele informa que agora os planos mudaram. João garante a Gabi que Grace tirou proveito dele enquanto estava embriagado, mas Gabi insiste que precisa de um tempo para tentar perdoá-lo. Leonardo canta com o grupo Palomo, mas inesperadamente Mônica sobe ao palco e começa a cantar com ele. Ao final da apresentação, Mônica beija Leonardo, deixando Jerusa desapontada, enquanto o público aplaude. Memo visita Daniela no hospital enquanto ela continua em coma. Eugênio e Amparo têm uma noite de amor. Mônica assegura a Leonardo que a mídia só falará sobre eles nas próximas semanas. Max, animado, diz a Leonardo que sua carreira musical está começando e o orienta a mentir para a imprensa, dizendo que ele e Mônica estão tendo um romance. Memo avisa Fausto que ficará cuidando de Daniela a noite inteira. Jerusa se sente decepcionada ao ver Leonardo ao lado de Mônica, fingindo um romance diante dos jornalistas, mas Léo se sente muito desconfortável com isso. No dia seguinte, ele tenta se explicar, mas ela avisa que se ele continuar com essa farsa, tudo entre eles estará acabado. Daniela acorda, mas perde a memória do último ano. Ao não reconhecer Memo, Daniela fica nervosa com sua presença e pede para chamar seu marido. Ao ver Fausto, Daniela conversa com ele normalmente.
Karen aconselha a Sandra a se esconder de Fausto e também de Heron. Ao encontrar Macário na construtora, Estefânia sugere que Lupita já tenha dormido com Sebastian. Karen engana Sandra dizendo que Fausto maltrata Isabela e a incentiva a revelar toda a verdade para Memo, oferecendo também uma casa isolada para ela se refugiar. Memo informa João que Daniela não o reconhece. Lupita avisa Amparo sobre o suposto acidente de Daniela. No hospital, o médico explica que para Daniela o último ano parece ter desaparecido, deixando Fausto aliviado. Daniela fica aflita ao perceber que não se lembra de nada do último ano. Memo fica preocupado com o estado de Daniela. Macário agride Sebastian e o acusa de se aproveitar de Lupita. Memo narra para Daniela como se conheceram e pede que ela olhe em seus olhos para tentar recuperar suas memórias. Ao segurar a mão dela, menciona que passaram por muitos momentos juntos nos últimos meses. Daniela sente que há uma conexão única entre eles e Memo revela que é o pai biológico de Isabela, o que deixa Daniela em choque. Ela suplica para que ele não tente tirar Isabela dela, mas Memo acalma. Fausto interrompe a conversa e arrasta Memo para fora. Lupita tenta acalmar Macário, mas também recebe um tapa dele. Nesse instante, Amparo e Eugênio chegam e Sebastian agride Macário para proteger Lupita. Eugênio enfrenta Macário, que protesta sobre Sebastian ter roubado a inocência de sua filha, deixando Amparo perplexa. Memo liga para Ana Maria pedindo apoio para Daniela. Grace flagra Gabi e João se beijando no hospital e acusa Gabi de explorar a fragilidade dele, mas João deixa claro que quem está sobrando ali é Grace. Fausto revela a Daniela que Isabela já sabe que é adotada e que Guilherme é seu pai biológico, mas pede que Daniela não dê ouvidos a nada que Guilherme afirmar, mentindo que ambos tentaram afastar Memo de Isabela por desconfiarem de suas intenções. Daniela, assustada, pede para que Fausto esteja sempre ao seu lado. Amparo confronta Macário e o proíbe de perturbar a tranquilidade de sua família, além de impedi-lo de tocar em Lupita. Sozinho, Eugênio convence Macário a vender-lhe o terreno, oferecendo um valor superior ao que Fausto estava disposto a pagar com a intenção de devolver a propriedade para Amparo. Ele ainda avisa que se Macário voltar a agredir seu filho, terá que enfrentá-lo. Fausto atualiza Karen sobre o estado de Daniela, mas sugere que ela se mantenha oculta por um tempo. Ana Maria visita Daniela e a tranquiliza sobre Isabela. Sebastian declara a Amparo e Eugênio que deseja se casar com Lupita. Karen chega ao hospital para confirmar que Daniela não se lembra de nada. Fausto reclama de Memo por ter chamado Ana Maria. Daniela ainda se preocupa se Isabela está sofrendo com a descoberta da adoção, mas a menina afirma que seu pai Memo é incrível e que adora ter 2 pais. Daniela pergunta se a filha vai continuar amando como antes e Isabela garante que sim, pois Daniela explicou que ela nasceu de seu coração. Grace mente para Macário, dizendo que João abusou dela, mas Macário não acredita, pois Grace já não tem boa reputação, deixando a garota furiosa. Ana Maria pede que ninguém pressione Daniela a lembrar das coisas e sugere que ela deve encontrar a casa como a recorda de um ano atrás, sugerindo que João volte a morar lá. Dias depois, Daniela retorna para casa e é recebida calorosamente por todos, mas Memo fica devastado ao vê-la beijando Fausto. Ao abraçar Karen, Daniela sente uma sensação estranha. Daniela observa o afeto que existe entre Memo e Isabela. Mônica continua encenando um romance com Leonardo e o beija diante dos jornalistas. Humberto se irrita ao ver Leonardo e Mônica se beijando em uma revista. Mônica diz a Leonardo que caso Jerusa não esteja preparada para lidar com os boatos e especulações envolvendo o cantor, o relacionamento deles não terá futuro. Memo vai até a clínica visitar Úrsula e deixa claro que não há mais nada entre eles, mas ela ainda continua apaixonada por ele. Loreta organiza um jantar requintado com a intenção de fazer Eugênio perceber que Amparo não é adequada para ele. Úrsula afirma a Memo que César a maltratava e o abandonou quando descobriu que ele estava envolvido em crimes de roubo nas estradas, assegurando que no fundo nunca se sentiu casada. Ela detalha que César a encontrou e a chantageou. Daniela percebe uma foto de Olivia no quarto de Isabela e a filha revela que ela é sua mãe biológica, mostrando também a foto de Olivia e Memo juntos. Memo acusa Úrsula de tê-lo traído com César, mas Úrsula jura pelo filho que não teve nada com ele após abandoná-lo e afirma que Martim é filho de Memo.
Isabela garante à mãe que ela e Memo sempre foram os melhores amigos e que os três se divertiam muito juntos. Além disso, menciona a prisão de Olivia e explica que elas se mudaram para perto de Memo para ajudar a cuidar de Martin. Ele casou-se com Úrsula, mas agora estão separados. Karen reclama por Fausto continuar ao lado de Daniela, mas ele insiste em controlar Daniela para seu próprio benefício. Daniela pergunta a Jerusa por que Fausto não tem simpatia por Guilherme. Jerusa revela que antes do suposto acidente, Daniela havia pedido o divórcio de Fausto. Humberto repreende Leonardo por ser desleal com Jerusa e o orienta a seguir o caminho certo, mas Leonardo decide sair de casa para não abandonar seus sonhos. Daniela chega ao restaurante acompanhada de Isabela e Jerusa, onde encontram Amparo e Memo. Na construtora, Lupita e Sebastian descobrem que foi Estefânia quem colocou ideias na cabeça de Macário e a confrontam. Daniela pede para conversar com Memo. Macário informa Eugênio que vai discutir com Fausto antes de vender o terreno, a fim de garantir um bom acordo. Eugênio decide elaborar um contrato de promessa de compra e venda. Memo leva Daniela à casa onde ela morava antes do acidente. Daniela pede que Memo ajude a compreender tudo o que aconteceu. Memo revela a Daniela sobre os acontecimentos envolvendo Olivia e explica que estavam em busca de pistas sobre o homem que a fez sofrer, mencionando que não conseguiram informações sobre Sandra. Sebastian ameaça Karen para forçá-la a demitir Estefânia e ela cede à sua exigência. Daniela se oferece para ajudar Memo a limpar o nome de Olivia. Macário conta a Fausto que Úrsula está internada em uma clínica psiquiátrica. Leonardo sai de casa, deixando Jerusa e Amparo surpresas. Macário descobre que Heron e Fausto armaram contra ele e agora Fausto exige o pagamento de toda a dívida, cobrando o terreno como compensação. Amparo informa Daniela que pagou o aluguel da casa com antecedência e Daniela decide continuar morando lá com Isabela. Daniela pergunta a Karen por que ela queria se divorciar de Fausto, mas ele se dispõe a explicar. Loreta recebe Amparo e Eugênio para o jantar e questiona Amparo sobre o anel de compromisso, mas Amparo não entende do que ela está falando. Memo recebe uma carta anônima de Karen sugerindo que ele procure Sandra. Fausto afirma a Daniela que ela era amante de Memo e por isso queria o divórcio, deixando Daniela devastada. Fausto faz uma cena e implora para que Daniela não destrua a família deles. Karen envia uma mensagem de número desconhecido para Memo, revelando a localização de Sandra. Karen planeja consolar Fausto quando todos o abandonarem. João critica Fausto por beijar sua irmã. Morando em um hotel, Leonardo sente falta de Jerusa e de sua família. Amparo expressa seu descontentamento com Estefânia para Loreta e a aconselha a ser mais carinhosa com a filha. Enquanto isso, Estefânia arruína o projeto de Sebastian. Humberto aconselha a Memo a não se importar com a carta anônima que recebeu. João confirma para Daniela que ela e Memo se apaixonaram, mas alerta que Fausto está manipulando seus sentimentos. Durante o jantar sofisticado na casa de Loreta, Eugênio elogia Amparo, frustrando os planos de Loreta. João assegura a Daniela que ela nunca foi amante de Memo e que não foi responsável pela separação do casamento. Ele afirma que Daniela tentou salvar a relação várias vezes e se orgulha de ela tentar ser feliz com Memo, que realmente a ama. Macário enfrenta Heron por tê-lo enganado e avisa que venderá o terreno para Eugênio. Heron, porém, aponta uma arma e ameaça, expulsando Macário de sua casa. Grace revela a João que é menor de idade e mente dizendo que Yolanda planeja denunciá-lo caso ele não se case com ela. Karen promete a Fausto que ficará grávida novamente. Jerusa confirma para Daniela tudo o que João disse sobre seu amor por Memo e que Fausto mentiu. Memo liga para Daniela informando que recebeu notícias sobre Sandra. Gabi encontra Grace na casa de João e, com medo de ser preso, João se compromete com Grace. Sebastian entra em pânico ao perceber que seu projeto foi destruído e começa a suspeitar de Estefânia. Daniela decide acompanhar Memo em busca de Sandra e admite que também precisa entender quando começou a se apaixonar por ele. Memo reafirma que nunca foram amantes. Fausto visita Úrsula e propõe um acordo. Daniela pede a Memo para ajudá-la a compreender por que se apaixonou por ele. Memo lhe diz que ela é essencial para sua vida e se aproxima para beijá-la, mas recua. Daniela revela que sua alma e seu coração já sabem quem ele realmente é. Úrsula garante a Fausto que César levou seu bebê, mas quando sair da clínica irá encontrar seu filho e provar que todos estavam errados.
Fausto promete ajudar Úrsula a sair da clínica desde que ela entregue a gravação de sua confissão de que foi ele quem mandou matar Memo, porém Úrsula exige sair da clínica primeiro. Leonardo percebe que seu sonho não vale a pena se estiver distante das pessoas que ama e decide abandonar sua carreira. Macário revela a Yolanda que deve quase toda a quantia do terreno para Fausto, mas Grace afirma que seu pai está mentindo. Eugênio avisa Sebastian que os investidores estão aguardando na sala de reuniões, mas Sebastian explica que Estefânia destruiu seu projeto. João acredita que Sebastian pode apresentar o projeto apenas com sua paixão e Eugênio concorda. Macário deixa a casa e Yolanda dá uma bofetada em Grace. Sebastian consegue convencer os investidores a apoiar seu projeto. Enquanto Macário entra discretamente no restaurante, Daniela deixa Isabela com Jerusa e Amparo para viajar com Memo em busca de Sandra.